Oi, gente! Eu sou a professora Mila Borges e na aula de hoje a gente vai continuar aquele nosso papinho sobre coesão e coerência, ok? Lá a gente falou um pouquinho mais de teoria, um pouquinho mais de conceitos. Se você perdeu esse vídeo, é só clicar aqui no link para assisti-lo, tá? E hoje nós vamos fazer a análise de um texto e identificar alguns recursos, alguns mecanismos. Não todos, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas alguns para vocês entenderem a aplicação dos mecanismos de coesão e de coerência na prática. A gente vai ler o texto do Guilhermo Rodrigues, um aluno meu do curso em que eu trabalho. Guilhermo, muito obrigada. Guilherme é um excelente escritor, vai fazer o vestibular esse ano, então vem comigo pra gente ficar fera aí e tirar 1000 na redação do Enem. Então, pessoal, vamos lá. O tema dessa redação que o Guilherme escreveu é a crise hídrica brasileira, sustentabilidade da sociedade e da gestão pública. A gente sabe que a crise hídrica todo ano está na listagem aí dos principais sites de educação como um possível tema do Enem. Então é bem legal a gente prestar atenção aqui nos argumentos que ele usou para a gente ter também ideias de argumentação e se cair no Enem, olha que maravilha, a gente já sabe exatamente o que dizer, tá bom? Vamos lá, primeiro parágrafo de introdução, que serve para quê? Apresentar o tema contextualizado, né? E expor a tese. Vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tais palavras de Carlos Drummond de Andrade podem se relacionar com o atual contexto social do Brasil, uma vez que, metaforicamente, a rocha representa a má gestão da água pela sociedade e pelo Estado, e o fim do trajeto simboliza a formação de um país capaz de administrar sustentavelmente o recurso hídrico, fornecendo a todos os setores da população. Por mais que nossa nação possua uma rica hidrosfera, caso não haja conscientização do poder público e dos cidadãos perante a importância de uma adequada gerência deste líquido, em pouco tempo, os brasileiros serão veementemente atingidos pela falta deste patrimônio natural, comprometendo, consequentemente, a manutenção das suas vidas. Olha só. Do meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Agora, ele vai ter que usar um artifício para conectar o que ele vai dizer com o que ele disse antes. Olha só, tais palavras de Carlos Drummond de Andrade, que palavras? Essa que eu citei anteriormente. Ele está conectando os períodos. Então, isso é coesão sequencial. E para isso ele usa o conectivo tais dentro dessa expressão, né? Tais palavras de Carlos Drummond de Andrade. Que palavras? Essa que eu citei antes. É isso que a gente precisa fazer. Sempre conectar o que a gente vai dizer com aquilo que foi dito anteriormente, tá bom? Ele usa um outro recurso para não repetir uma palavra ao longo do texto, né? Ao longo desse parágrafo. Olha só. Aí ele continua. Tais palavras de Carlos Drummond de Andrade podem se relacionar com o atual contexto do Brasil, uma vez que, metaforicamente, a rocha representa a má gestão da água. Opa! Ele não repetiu pedra. O que ele usou? A rocha, né? Um sinônimo para não ter que repetir a palavra pedra que ele já usou na citação. Isso é coesão referencial. Ele fez referência àquilo que ele citou anteriormente sem ter que repetir a palavra. Isso demonstra capacidade linguística, conhecimento dos recursos linguísticos de coesão, de coerência e conta muito ponto. A coesão, gente, no Enem ela vai ser avaliada na competência 4, tá? Então, para garantir 200 pontos nessa competência, você tem que utilizar esses recursos. Vamos para o próximo parágrafo para ver outros recursos utilizados pelo Guilherme. Ele continua lá assim, ó. Agora ele vai ter que argumentar. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos ver o que ele fez, hein? Em um primeiro momento, vale destacar o desconhecimento das pessoas frente ao desperdício de água. Além dos exemplos do cotidiano para essa constatação, como o gasto excessivo do recurso para fins domésticos, pode-se citar o exacerbado consumo de carne vermelha pela população. De acordo com o Instituto Nacional de Carnes, o Brasil está entre os 5 países que consomem mais quilos de alimento ao ano. Todavia, para analisar o dado, é preciso trazer à tona o conceito de água virtual,
que é todo o líquido empregado durante o processo de fabricação de um produto. Logo, segundo a Unesco, a fim de produzir 1 quilo desta comida, gasta-se em média 15 mil litros de fundo hídrico, contabilizado desde quando o boi bebe até a preparação da refeição. Sendo assim, de modo a garantir que o elemento condicional à vida não se esgote, é necessário que os indivíduos sejam capazes de reavaliar e modificar seus costumes diários e hábitos alimentares. Gente, eu achei esse parágrafo excepcional, porque ele dá um argumento totalmente fora do senso comum, né? A gente tinha pensado nisso, que os nossos hábitos alimentares muitas vezes podem ser causadores da crise hídrica que o Brasil enfrenta, e ele faz isso, ele traz essa informação, né, de que os nossos hábitos alimentares, sobretudo o consumo de carne, é um dos fatores para que a gente gaste muita água, né? E olha só os recursos que ele usa de coesão. Olha, primeiro, que isso é muito interessante o que ele faz. Ele começa o primeiro parágrafo do desenvolvimento assim, ó. Em um primeiro momento, vale destacar o desconhecimento das pessoas. E isso é bacana, porque aí você fala para o corretor assim, olha, estou usando um conectivo para te avisar que eu estou iniciando a minha argumentação. Então, você pode usar coisas como, em primeira instância, cabe analisar que, em um primeiro momento, é válido perceber, ou em uma primeira análise, é importante notar. Esse tipo de coisa é bacana porque você avisa, ó, corretor, esse daqui é meu primeiro parágrafo de argumentação. Faria sentido se a gente começasse o segundo parágrafo de argumentação, o terceiro parágrafo do texto, usando isso? Primeiramente, vale destacar, não faz sentido, porque você já argumentou antes. Então, isso ajuda a garantir a coerência do seu texto, tá? Mais outro recurso que ele usa aqui, por exemplo, é o todavia, ó. O Brasil está entre 5 países que consomem mais quilos de alimento no ano. Todavia, tá ligando com aquilo que ele disse antes. Então, use e abuse dessas conjunções no valor semântico certo, né? Usa garantindo que ela seja aplicada com o valor semântico certinho para que você também não acabe confundindo lá as bolas e expressando uma ideia contrária daquilo que você quer expressar, tá bom? E no final, para não repetir água, olha o que ele usa. De modo a garantir que o elemento condicional à vida não se esgote. Elemento condicional à vida igual a água. Só que ele já tinha falado água antes e para não repetir, ele se utiliza desse recurso muito inteligente, né? Vamos para o próximo parágrafo. Ademais, é possível contestar a sustentabilidade da gestão pública da água. Sabendo que o direito à vida é indispensável a qualquer pessoa e sendo o recurso potável uma condição a esta, pode-se afirmar que o Estado é falho na garantia dos bens hídricos a grande parte da população brasileira. A fim de ilustrar, vale citar a região de solo seco do Nordeste, a mais atingida pela falta de planejamento do governo para estes locais, como demonstrado em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O livro se aproxima da realidade ao retratar o abandono que tais lugares sofrem, devido ao fato dos recursos estatais serem destinados de maneira desigual a outros centros urbanos que recebem maior atenção, como a região sudeste, impactando diretamente no cotidiano da comunidade local. Assim, as necessidades básicas dos humanos destas áreas não são supridas, explicitando a inadequada administração pública do mais precioso bem não renovável do mundo. Olha que parágrafo bom, né? Falando da questão da falta d'água no Nordeste, evidenciando que isso já é um problema muito antigo, usando conhecimento de mundo quando ele cita Vidas Secas, né? E falando da má gestão do governo, que é o que está pedindo lá no tema, né? O tema vai falar sobre sustentabilidade da sociedade e da gestão pública. Então, ele fala que nesses locais o Estado é falho, ele não está cumprindo a sua função e que isso acontece de forma muito desigual dependendo da região do país, né? E quais são os recursos que ele usou? Para iniciar esse parágrafo, ele usa um conectivo muito legal, olha, ademais. Depois, um pouquinho aí no meio do parágrafo, ele vai falar o seguinte: pode-se afirmar que o Estado é falho na garantia dos bens hídricos a grande parte da população brasileira. A fim de ilustrar,
a fim de ilustrar o quê? Isso que eu citei agora, isso que eu acabei de citar, isso que eu disse anteriormente. Então, ele está usando essa expressão para conectar o que ele vai dizer com o que ele já disse. Isso é recurso coesivo. Mas lá embaixo ele vai falar o seguinte, olha, como demonstrado em Vidas Secas de Graciliano Ramos. Aí ele usa o livro, para não repetir, né? Vidas Secas se aproxima. Ele usa o livro, que é um hiperônimo para Vidas Secas. Vidas Secas é mais específico, o livro é mais abrangente, mas é uma palavra que faz relação direta, que faz referência à obra do Graciliano Ramos, tá? Isso é um recurso também. Lá embaixo, mais uma vez, para não repetir água, ele usa uma expressão, olha, ele vai falar a inadequada administração pública do mais precioso bem não renovável do mundo. O mais precioso bem não renovável do mundo igual a água. Então, ele não repetiu a palavra água, tá vendo? Às vezes os alunos falam isso para mim. Poxa, professora, eu vou ter que fazer uma redação sobre o conceito contemporâneo de família. Como não repetir família o tempo todo? Olha, primeiro que assim, se você botar família lá em cima e repetir família lá embaixo, ou uma vez no meio, uma vez lá no final, isso não vai fazer muita diferença. O que você não pode é repetir quando está muito próximo, porque aí você precisa usar um desses recursos. E ainda assim, você está vendo, tem um monte de formas de você substituir a palavra família, ou água, ou qualquer outra ali que o tema da tua redação faça referência, sem ter que ficar ali exaustivamente colocando a mesma palavra no texto, tá bom? Então vamos para o último parágrafo, para a conclusão, com proposta de intervenção, e vamos ver o que ele fez aí, tá? Portanto, medidas são necessárias para evitar que as situações retratadas de Graciliano Ramos não se normalizem. Em uma primeira instância, ONGs que visem o desenvolvimento sustentável devem se aliar à mídia televisiva e radiofônica para conscientizar a sociedade sobre o efeito do consumo exagerado de carne vermelha ao meio ambiente através da vinculação de campanhas informativas em tais meios midiáticos, de forma a promover um outro estilo de alimentação menos impactante. Além do mais, o Poder Federal deve disponibilizar formas de captação e tratamento dos recursos hídricos às regiões mais precárias do Brasil, por meio de um maior investimento na área de saneamento básico de tais lugares, de maneira a garantir que a população usufrua adequadamente destes bens. Desta forma, será possível retirar a pedra de Drummond do caminho, deixando-o livre para a formação de uma população e de um país socialmente e ecologicamente corretos. Olha que bacana, né? Ele inicia o parágrafo com um conectivo de valor conclusivo, o portanto. Por isso que é tão importante a gente saber o valor semântico dos conectivos para usar esses conectivos de maneira adequada, né? Não correr o risco de dar aquele sentido que a gente não quer dar ao nosso texto. E a gente sabe que a boa proposta de intervenção, ela responde a 3 questões. O que deve ser feito, por quem e como. E o ideal é a gente usar 2 agentes diferentes. Ele usa ONGs aliada às mídias e depois usa o governo, né? O Poder Federal. Isso é muito bom. E na proposta dele ele vai dizer exatamente quem deve agir, qual é a ação aplicada, né? E de que maneira essa ação vai ser viabilizada. É muito importante que a sua proposta cumpra essas 3 etapas, tá bom? E olha só que interessante, ele começa com esse conectivo de valor conclusivo e quando ele vai iniciar a proposta, ele usa um outro conectivo, ele usa em primeira instância, num primeiro momento, né? Uma medida imediata. Isso é muito legal, conferiu aí um caráter de urgência a essa proposta, isso é muito bacana. Depois, quando ele vai ligar a primeira proposta à segunda, ele usa além do mais, além disso, pode ser também concomitantemente, que significa ao mesmo tempo. São artifícios que você pode usar, são conectivos que você pode usar para ligar uma proposta à outra, tá? No final, tem que fazer aquela finalização do parágrafo. Lembra quando eu falei lá no vídeo de proposta de intervenção? Tem gente que acha que acabou a proposta, acabou o texto. Não, tem que fazer aquela finalização. E olha como ele faz uma outra referência. Ele conecta o texto
de uma forma integral quando ele faz uma referência àquilo que ele citou lá na introdução. Ele vai falar: dessa forma, será possível retirar a pedra de Drummond do caminho, deixando-o livre para a formação de uma população e de um país socialmente e ecologicamente corretos. Quando ele usa dessa forma, o que ele está fazendo? Referência ao que ele disse antes, conectando. Dessa forma é um conectivo, né? Dessa forma, que forma? Essa que eu explicitei anteriormente. E quando ele volta na questão da pedra do Drummond, ele está fazendo aquele texto redondo, o texto como uma unidade repleta de sentido e de significado. Ele está conectando todas as partes de maneira brilhante. Então, sempre que possível, uma boa estratégia para você deixar isso claro para o seu corretor é retomar aí na última frase do seu texto algum tipo de referência que você tenha feito na introdução. Então, galera, acabou! Ai, que pena! Mas por hoje é isso, tá? Espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído aí para vocês terem mais ideias e mais referências para o texto de vocês. Quem perdeu a primeira parte dessa aula, volta aqui no meu canal, procura o vídeo Coesão e Coerência parte 1, tá? Não pode deixar de assistir esse vídeo também, porque tá muito bacana. Agradeço a vocês que ficaram comigo aqui, me assistindo. Então, se você gostou, dê joinha, ativa o sininho da notificação, compartilha com os amigos e eu espero vocês aqui no canal e até a próxima aula. É aqui? Não. Aqui? Eu faço isso, você não bota? Uma vez eu fiz, fiquei no vácuo. Clica no link.